Imagine viver 15 anos no escuro absoluto, 15 anos confiando apenas no som da voz de quem você ama, 15 anos acreditando que conhece cada detalhe da pessoa que dorme ao seu lado todas as noites. Agora, imagine descobrir que tudo, absolutamente tudo, era uma mentira. Esta é a história de Sarah, uma mulher que perdeu a visão aos 25 anos e a recuperou aos 40. O que ela viu quando abriu os olhos pela primeira vez em uma década e meia mudou sua vida para sempre, e não da forma que você imagina. Sarah não nasceu cega. Ela conhecia as cores, as formas, os rostos. Lembrava-se perfeitamente de como era ver o mundo. Por isso, quando uma infecção rara destruiu seus nervos ópticos, a escuridão não foi apenas física. Foi emocional, foi devastadora. Foi como morrer sem parar de respirar. David chegou em sua vida 6 meses após o acidente. Ela estava no grupo de apoio para deficientes visuais, ainda aprendendo a navegar por um mundo que de repente se tornara um labirinto de obstáculos invisíveis. A voz dele era perfeita, grave, reconfortante, como um abraço quente em uma noite fria de inverno. Ele se apresentou como um voluntário, alguém que queria ajudar pessoas como ela a reconstruir suas vidas. Oi, Sarah. Eu sou David. Posso me sentar ao seu lado? A primeira frase que ele disse para ela ficou gravada em sua memória como uma melodia. Naquele momento, ela não podia ver o sorriso dele, mas podia sentir através da voz. Podia sentir a bondade, podia sentir a sinceridade. Ou, pelo menos, era isso que ela acreditava. Os meses seguintes foram como um conto de fadas. David a visitava todos os dias. Trazia flores que ela não podia ver, mas cujo perfume a transportava para jardins imaginários. Ele descrevia o mundo para ela com uma poesia que fazia seus olhos mortos chorarem lágrimas de gratidão. O pôr do sol hoje está cor de laranja queimado, Sarah, como o cabelo da sua boneca de infância. Ele sabia detalhes íntimos sobre ela que nem ela mesma lembrava de ter contado. Eles se casaram 2 anos depois, em uma cerimônia pequena, que Sarah imaginou ser perfeita. Ela podia sentir o perfume das rosas brancas, podia ouvir o sussurro dos convidados, podia sentir o calor da mão de David na sua. Quando ele disse sim, a voz tremeu de emoção. Quando ele a beijou, seus lábios eram suaves como ela havia sonhado. Naquele momento, Sarah se sentiu completa novamente. A vida de casada foi estranha, não ruim, mas estranha. David trabalhava muito, saía cedo e voltava tarde. Nos fins de semana, ele parecia sempre cansado demais para sair. Você não precisa se expor ao mundo lá fora, amor. Eu sou tudo o que você precisa. Aqui em casa você está segura. Ele repetia isso como um mantra, e Sarah, perdida em sua escuridão, acreditava. Afinal, o que ela conhecia sobre o mundo exterior agora? Ela dependia dele para tudo. Os anos passaram como uma névoa. Sarah aprendeu a cozinhar no escuro, a limpar a casa, a ser a esposa perfeita para um homem que ela conhecia apenas pelos sentidos que lhe restavam. Ele cheirava a madeira e café. Suas mãos eram calejadas, como se trabalhasse com as mãos. Sua voz nunca mudava de tom, sempre carinhosa, sempre protetora. Quando faziam amor, ele era gentil, quase reverente, como se ela fosse feita de porcelana. Mas havia algo que ela não conseguia identificar. Pequenos detalhes que não se encaixavam. Às vezes, quando ele chegava em casa, ela sentia cheiro de perfume feminino. Quando questionava, ele ria e dizia que era de alguma colega de trabalho. Você sabe como é, amor. Escritório cheio de mulheres, eu mal reparo nelas. Sua voz continuava a mesma, mas havia uma pausa, uma hesitação microscópica que ela aprendeu a ignorar. Outras vezes, ela acordava no meio da noite e sentia que ele não estava dormindo. Estava quieto demais, respirando de forma controlada demais, como se estivesse fingindo dormir. Quando ela se movia, ele imediatamente se movia também, como se estivesse sempre alerta. Pesadelo, amor? Ela perguntava. Não, só estava pensando no trabalho. Ele respondia. Sempre o trabalho, sempre essa desculpa. E então havia os telefonemas. Sempre quando ela estava no banho ou ocupada em outro cômodo,
Quando ela perguntava quem era, ele tinha sempre uma resposta pronta. Trabalho, minha mãe, engano. Mas a voz dele mudava depois dessas ligações, ficava mais tensa, mais distante. Por algumas horas, ele parecia estar em outro lugar, mesmo estando ali, ao lado dela. Sarah começou a desenvolver uma sensibilidade quase sobrenatural. 15 anos de escuridão aguçaram seus outros sentidos até o ponto em que ela podia sentir mudanças na respiração dele, na temperatura do seu corpo, na forma como ele caminhava pela casa. E cada vez mais ela sentia que havia algo errado. Algo que ele escondia. Algo que ela não conseguia identificar, mas que estava ali, como uma sombra em sua escuridão já absoluta. A mudança começou a acontecer no 14º ano de casamento. Sarah começou a ter dores de cabeça severas, dores que a faziam gritar no meio da noite. David a levou para médico após médico, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Até que um neurologista sugeriu uma ressonância magnética. O que eles encontraram mudou tudo. Há uma inflamação diminuindo, disse o médico com uma voz cuidadosa. A inflamação que causou sua cegueira. Ela está se desfazendo. As palavras ecoaram no consultório como um trovão. Sarah sentiu o mundo girar. Depois de 15 anos, havia uma possibilidade. Uma chance microscópica de recuperar a visão. David ficou em silêncio no caminho para casa. Um silêncio diferente dos outros. Este era pesado, quase sufocante. Você não deve se animar muito, ele disse finalmente. Médicos sempre dão falsas esperanças. Você está bem do jeito que está. Nós estamos bem. Mas pela primeira vez em 15 anos, Sarah detectou algo na voz dele que nunca havia notado antes. Medo. David estava com medo. As dores de cabeça pioraram, mas junto com elas veio algo mais. Clarões. Pequenos lampejos de luz que Sarah não sentia há uma década e meia. No início, ela pensou que eram alucinações causadas pela dor, mas eles se tornaram mais frequentes, mais intensos. Era como se alguém estivesse lentamente acendendo uma vela em um quarto completamente escuro. E então, em uma manhã de terça-feira comum, Sarah acordou e viu um borrão de luz entrando pela janela. Ela gritou tão alto que David veio correndo do banho, ainda molhado, ainda com espuma de sabonete no corpo. "O que foi?" ele perguntou, mas sua voz soava estranha, diferente, quase assustada. Eu estou vendo luz, Sarah sussurrou, mal conseguindo acreditar nas próprias palavras. David, eu estou vendo luz! Ela tentou focar, tentou ver mais, mas tudo ainda era borrado, indefinido. Mas era visão. Depois de 15 anos de escuridão absoluta, ela estava vendo novamente. O que ela não sabia era que sua vida, tal como a conhecia, estava prestes a terminar. Porque algumas verdades são mais devastadoras que a própria cegueira. E algumas pessoas são monstros disfarçados de anjos. David ficou paralisado. Sarah podia sentir a tensão irradiando do corpo dele como ondas de calor. "Tem certeza?" ele perguntou. E havia algo na voz que ela nunca havia escutado antes. Algo que soava como o pânico controlado. Talvez seja só uma alucinação por causa das dores de cabeça. Mas Sarah sabia que não era alucinação. A cada minuto que passava, os borrões de luz se tornavam mais definidos. Formas começavam a emergir da névoa visual. A janela, a cômoda, a silhueta de David parado na porta do quarto. Ainda não conseguia ver detalhes, mas pela primeira vez em 15 anos, ela podia distinguir onde as coisas estavam. "Preciso ir ao médico", ela disse, tentando se levantar da cama. As pernas tremiam de emoção e medo. "Preciso confirmar se..." David a segurou pelos ombros mais forte do que o necessário. Seus dedos cravaram na pele dela. "Não", ele disse, e a palavra soou como um comando. "Você não vai a lugar nenhum hoje. Está muito agitada. Pode ser perigoso."
Havia uma firmeza em sua voz que Sara nunca havia questionado antes. Mas agora, com pequenos fragmentos de visão retornando, algo dentro dela começou a despertar. Uma sensação que ela havia esquecido que existia. Desconfiança. Durante todo o dia, David não saiu de perto dela, nem para trabalhar. Ele ligou, disse que estava doente, que precisava cuidar da esposa. Mas suas mãos tremiam quando ele achava que ela não estava prestando atenção. E sua respiração estava diferente. Mais rápida, mais superficial. Como se ele estivesse constantemente em estado de alerta. "Por que você está com medo?" Sara perguntou durante o almoço. A visão ainda estava borrada, mas ela conseguia ver a forma dele sentado à mesa. Conseguia perceber que ele havia parado de comer no meio da garfada. "Medo? Eu não estou com medo." Ele riu, mas o riso soou forçado. "Estou preocupado com você. 15 anos cega e, de repente, isso pode ser um sintoma de algo pior. Tumor cerebral, derrame. Você precisa de repouso." Mas Sara não queria repouso. Queria respostas. Queria entender o que estava acontecendo com ela. E, mais importante, queria ver. Queria ver o rosto do homem com quem havia dividido a cama por mais de uma década. Queria finalmente colocar uma imagem na voz que ela havia amado por tanto tempo. Durante a tarde, enquanto David estava no banheiro, Sara conseguiu chegar até o telefone. Seus dedos lembravam do número do consultório médico. Mas quando ela tentou discar, percebeu que a linha estava muda. David havia desligado o telefone da parede. A silhueta não batia. Durante 15 anos, ela havia imaginado David como um homem alto e forte, baseando-se no som de seus passos, no alcance de seus braços quando a abraçava, na sensação de segurança que ele transmitia. Mas o homem que ela estava vendo era diferente, menor, mais magro. Os ombros não eram largos como ela havia imaginado. A postura era curvada, quase furtiva. "David", ela chamou quando ele entrou no quarto trazendo o jantar. "Você pode chegar mais perto? Quero tentar ver seu rosto." Ele hesitou. Por um momento longo demais, ele simplesmente ficou parado na porta. Ainda está muito cedo. Sua visão não está totalmente recuperada. Pode ser traumático ver tudo borrado assim. Mas Sara insistiu. E lentamente, relutantemente, ele se aproximou. Quando ele estava a poucos centímetros dela, Sara finalmente conseguiu focar no rosto do homem com quem havia se casado. O que ela viu a fez parar de respirar. Não era o rosto que ela esperava. Durante 15 anos, ela havia criado uma imagem mental baseada na voz, na personalidade, no toque. Havia imaginado um homem bonito, forte, confiável. Mas o rosto que ela estava vendo era diferente. Havia algo cruel nos olhos, algo frio. E havia cicatrizes, muitas cicatrizes, pequenas marcas que sugeriam violência. "Você parece diferente", ela sussurrou, tentando processar a dissonância entre o que havia imaginado e o que estava vendo. David riu, mas o riso estava carregado de algo que ela não conseguia identificar. 15 anos é muito tempo, amor. As pessoas mudam, envelhecem. Mas ele não parecia mais velho. Parecia perigoso. Naquela noite, Sara fingiu estar dormindo. E foi então que ouviu David falando ao telefone, pensando que ela não podia escutar. "Ela está recuperando a visão mais rápido do que esperávamos. Não podemos esperar mais. Tem que ser agora." Uma pausa. "Eu sei que foram 15 anos, eu sei quanto tempo investimos nisso, mas ela vai descobrir, e quando descobrir..." Outra pausa. "Sim, eu entendo. A mesma forma que as outras." As outras. Sara sentiu sangue gelar nas veias. Que outras? De que ele estava falando? E por que a voz dele, quando ele pensava que ela não estava ouvindo, soava completamente diferente, mais áspera, mais real? Como se a voz carinhosa que ele usava com ela fosse apenas uma performance.
Sara passou o resto da noite acordada, fingindo dormir, tentando processar o que havia escutado. Pela primeira vez em 15 anos, ela estava com medo do próprio marido. O homem que havia sido seu mundo, sua âncora, sua salvação, havia se tornado sua ameaça. Quando o dia amanheceu, sua visão estava quase completamente restaurada. E com ela veio uma clareza terrível. David não era quem ela pensava que era. A vida que ela havia construído era uma mentira. E agora que ela podia ver novamente, ela estava em perigo. Ela precisava descobrir a verdade. Precisava entender quem era realmente o homem que dormia ao seu lado. E precisava fazer isso antes que fosse tarde demais. Porque pelas palavras que havia escutado na noite anterior, Sara sabia que seu tempo estava se esgotando. A verdade estava escondida em algum lugar daquela casa, e ela ia encontrá-la, mesmo que isso custasse sua vida. Sara esperou até David sair para o que ele chamava de trabalho. Pela primeira vez em 15 anos, ela observou atentamente os movimentos dele. A forma como ele se vestia, como pegava as chaves, como olhava para ela antes de sair. Havia algo teatral em seus gestos, como se ele estivesse interpretando um papel. "Volto no final da tarde", ele disse, beijando sua testa. Mas Sara percebeu que ele verificou 2 vezes se ela estava realmente na cama, se os seus olhos estavam fechados, como se ele precisasse ter certeza de que ela não podia vê-lo saindo. Assim que o som do carro desapareceu na distância, Sara se levantou. Suas pernas tremiam, não de fraqueza, mas de medo e determinação. Pela primeira vez em 15 anos, ela podia explorar sua própria casa com os olhos. E o que ela viu a deixou profundamente perturbada. A casa estava diferente do que ela havia imaginado. Não havia fotografias, nenhuma, nem mesmo uma foto de casamento. As paredes eram nuas, frias, quase hospitalares. Não havia nada pessoal, nada que indicasse que um casal feliz vivia ali. Parecia mais uma prisão disfarçada de lar. Sara foi até o closet. Durante anos, ela havia organizado as roupas de David pelo tato, imaginando como ele se vestia, que tipo de homem ele era, baseando-se nos tecidos e estilos. Mas agora, vendo as roupas com seus próprios olhos, ela percebeu algo estranho. Havia 2 conjuntos completamente diferentes de vestimentas. Um conjunto eram roupas caras, elegantes, do tipo que ela imaginava que ele usava para trabalhar. Ternos bem cortados, camisas de qualidade, sapatos de couro italiano. Mas o outro conjunto era completamente diferente. Roupas escuras, práticas, gastas, jeans manchados, camisetas velhas, botas pesadas, roupas que pareciam ser usadas para trabalho pesado. No bolso de uma das jaquetas escuras, Sara encontrou algo que fez seu coração parar. Uma carteira. Mas não era a carteira de David. O nome na carteira era Michael Torres. A foto era de um homem que ela nunca havia visto, mais velho, com cicatrizes no rosto, olhos frios como pedra. Com as mãos tremendo, ela abriu completamente a carteira. Dentro havia dinheiro, muito dinheiro. Notas usadas, como se viessem de transações questionáveis. E havia um cartão. Um cartão de visita simples, sem empresa, apenas um nome. Soluções Discretas. E um número de telefone. Sara guardou a carteira de volta no bolso e continuou procurando. No fundo do closet, atrás de caixas de sapatos que ela nunca havia tocado, encontrou uma mala pequena. Quando a abriu, seu mundo desabou completamente. Dentro da mala havia fotografias, dezenas delas. Fotografias de mulheres. Todas pareciam ter algo em comum. Eram vulneráveis de alguma forma. Algumas eram deficientes visuais como ela. Outras pareciam ser idosas. Algumas estavam em cadeiras de rodas. E todas tinham a mesma expressão.
confiança e felicidade ao lado de um homem que Sarah reconheceu como David. Mas havia algo mais perturbador. Muitas das fotografias tinham um X vermelho marcado sobre elas, como se fossem eliminadas de uma lista. No fundo da mala, Sarah encontrou um caderno. Quando o abriu, suas pernas quase cederam. Era um diário detalhado. Nomes, datas, endereços, métodos. Página após página de planejamento meticuloso. E o nome dela estava lá. Sarah Mitchell. Projeto 15 anos. Status ativo. Com as mãos tremendo violentamente, ela leu sua própria descrição. Sujeito perdeu visão aos 25 anos. Sem família próxima. Isolamento social completo após casamento. Dependência emocional e física estabelecida com sucesso. Patrimônio transferido gradualmente. Apólice de seguro de vida alterada. Data de conclusão estimada. Próximas semanas. Sarah teve que se apoiar na parede para não desmaiar. 15 anos. 15 anos de sua vida haviam sido um projeto. Uma farsa elaborada. David, ou quem quer que ele fosse, havia planejado tudo desde o início. O encontro casual no grupo de apoio, o romance, o casamento, os anos de cuidado e proteção, tudo havia sido calculado. Ela continuou lendo, embora cada palavra fosse como um punhal em seu coração. Havia detalhes sobre as outras mulheres. Margaret, 67 anos. Artrite severa. Projeto durou 3 anos. Conclusão. Acidente doméstico, escada. Herança, $230 mil. Linda, 43 anos, paraplégica. Projeto durou 5 anos. Conclusão. Overdose acidental de medicação. Herança, $180 mil. A lista continuava. Mulher após mulher. Vida após vida. Todas vulneráveis, todas isoladas, todas mortas. E então Sarah viu algo que a fez vomitar. Uma página inteira dedicada a ela. Fotografias suas dos últimos 15 anos, tiradas sem seu conhecimento. Ela dormindo, se vestindo, tomando banho. Ele havia documentado sua vida inteira como se fosse um experimento científico. Na última página sobre ela, havia uma data marcada. Daqui a 3 dias e, ao lado da data, uma única palavra. Conclusão. Sarah fechou o caderno com as mãos tremendo descontroladamente. 3 dias. Ela tinha 3 dias para o quê? Fugir? Como? Ela não tinha dinheiro próprio, não tinha contatos, não tinha para onde ir. Durante 15 anos, David havia sistematicamente isolado ela de qualquer apoio externo. Mas havia algo mais na mala. Um telefone celular que ela nunca havia visto. Quando ligou, viu mensagens. Mensagens trocadas com alguém identificado apenas como chefe. As mensagens eram curtas, diretas, profissionais. Projeto Sarah entrando em fase final. Complicações devido à recuperação da visão. Entendido. Acelere o cronograma. Não podemos nos dar ao luxo de exposição. Método padrão ou especial? Padrão. Acidente doméstico. Ela tropeça na escada. Você sabe como fazer. A última mensagem havia sido enviada na noite anterior, depois da ligação que Sarah havia escutado. Sarah sentou no chão do closet, ainda segurando o telefone. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar a magnitude da traição. 15 anos de casamento. 15 anos acreditando que era amada, protegida, cuidada. 15 anos sendo preparada para o abate como um animal. Mas havia algo que David não havia considerado. A recuperação da visão não havia apenas permitido que ela visse. Havia despertado nela uma força que ela havia esquecido que possuía, a vontade de sobreviver. Sarah guardou tudo de volta na mala, deixando exatamente como havia encontrado. Depois, foi até a cozinha e verificou cada canto da casa com olhos novos. Agora ela podia ver as câmeras, pequenas, discretas,
escondidas em locais estratégicos. Ela havia sido observada por 15 anos. Sua privacidade havia sido uma ilusão. Quando viu o carro chegando, Sarah correu de volta para a cama e fingiu estar dormindo. David entrou no quarto como sempre fazia, mas agora ela podia vê-lo. Podia ver a forma como ele a observava, calculista, fria, como um predador avaliando sua presa. "Como você está se sentindo hoje, amor?" ele perguntou, e a palavra amor soou como veneno em seus ouvidos. "Melhor", ela respondeu, mantendo a voz estável. "A visão está quase totalmente recuperada." Ela viu a mandíbula dele se contrair, viu a tensão em seus ombros. "Que bom", ele disse, mas não havia alegria em sua voz. Havia resignação, como se ele estivesse lamentando o fim de um jogo que havia durado tempo demais. Naquela noite, Sarah não dormiu. Ela planejou. Pela primeira vez em 15 anos, ela estava planejando sua própria vida e sua sobrevivência, porque agora ela sabia a verdade. David não era seu marido. Era seu algoz, e em 2 dias ele pretendia matá-la. Mas Sarah não ia morrer sem lutar, não depois de descobrir que sua vida inteira havia sido uma mentira. Ela ia sobreviver, e ela ia fazer David pagar por cada ano roubado, por cada mulher morta, por cada vida destruída. A guerra havia começado, e pela primeira vez em 15 anos, Sarah podia ver seu inimigo. Sarah passou a madrugada toda acordada, elaborando um plano. Ela tinha menos de 48 horas para virar o jogo. Durante 15 anos, David havia controlado cada aspecto de sua vida. Mas agora ela tinha uma vantagem que ele não sabia. Ela podia ver. E ele ainda acreditava que ela era a mesma mulher indefesa e dependente de sempre. Na manhã seguinte, Sarah representou o papel perfeito da esposa amorosa e frágil. "David, querido", ela disse durante o café, "estou me sentindo tonta novamente. Acho que a recuperação da visão está me deixando instável. Você poderia ficar em casa hoje? Estou com medo de cair." Ela viu um brilho nos olhos dele, a satisfação quase imperceptível. Ele acreditou que ela estava se entregando de bandeja ao acidente que ele havia planejado. "Claro, amor. Vou cancelar meus compromissos. Você é minha prioridade." Mentiroso! Sarah quase não conseguiu conter o ódio que sentia, mas forçou um sorriso frágil. "Obrigada. Você sempre cuida tão bem de mim." Durante o dia, Sarah observou cada movimento dele. Viu como ele verificava discretamente as câmeras, como fazia anotações em um pequeno caderno quando pensava que ela não estava olhando, como testava a firmeza do corrimão da escada. Ele estava se preparando para o acidente. À tarde, quando David saiu para comprar remédios para ela, Sarah colocou seu plano em ação. Ela sabia que tinha pouco tempo. Primeiro, localizou todas as câmeras da casa e descobriu os ângulos mortos. Depois, usando uma técnica que havia aprendido durante seus anos de cegueira para se mover silenciosamente, ela foi até o telefone fixo que David havia consertado. O fio estava apenas desconectado. Sarah o religou e discou para a polícia. Mas quando começou a explicar a situação, percebeu o quão impossível soava a sua história. "Minha visão voltou e descobri que meu marido planeja me matar." Ela precisava de evidências concretas. Sarah desligou e foi até o computador de David. Durante anos ela havia ouvido ele digitando, mas nunca havia se importado com o que ele fazia. Agora, usando conhecimentos básicos de informática que havia adquirido antes de ficar cega, ela tentou acessar os arquivos. A senha era seu nome, Sarah. Como se ela fosse apenas mais um projeto arquivado em sua vida digital. O que ela encontrou nos arquivos do computador foi ainda mais perturbador que o caderno. Vídeos. Centenas de vídeos dela ao longo dos anos. Dormindo, se vestindo, vivendo sua vida privada. E não apenas dela. Havia vídeos das outras mulheres também. Em uma pasta marcada como clientes, Sarah encontrou correspondências. E-mails detalhando contratos. David não trabalhava sozinho. Ele era parte de uma rede.
uma organização que se especializava em eliminar pessoas vulneráveis por dinheiro. Seguros de vida, heranças, pessoas que queriam se livrar de parentes inconvenientes. Sarah imprimiu rapidamente as evidências mais condenatórias e as escondeu em um local que ela sabia ser um ponto cego das câmeras. Depois, voltou para a cama e continuou sua performance. Quando David retornou, ele trouxe mais do que remédios. Sarah viu ele esconder algo no bolso da jaqueta. Algo pequeno e brilhante. Uma seringa. Como você está se sentindo? Ele perguntou, mas havia uma tensão diferente em sua voz. Uma urgência. Quando saiu do banheiro, David estava esperando com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não havia mais nenhuma pretensão de carinho ou cuidado. Seus olhos eram frios, calculistas, predatórios. Sarah, ele disse, e pela primeira vez em 15 anos, sua voz estava completamente diferente. Mais grave, mais áspera, mais real. Precisamos conversar. Sarah fingiu confusão. Sobre o quê? Você está falando estranho. Você pode parar de fingir agora. Eu sei que você sabe. O coração de Sarah disparou, mas ela manteve a expressão inocente. Saber o quê? David pegou algo do bolso. A seringa. Você mexeu nas minhas coisas. As câmeras mostraram tudo. Você não é tão esperta quanto pensa. Sarah recuou instintivamente. David, eu não entendo. Meu nome não é David. E você não é minha esposa. Você é apenas mais um trabalho. Um trabalho que durou tempo demais. Era agora ou nunca. Sarah fingiu tropeçar e cair, aproximando-se da toalha onde havia escondido a faca. Por favor, ela implorou. Eu não vou contar para ninguém. Podemos continuar como antes. Não podemos, ele disse, segurando a seringa como um punhal. Você viu demais, sabe demais, e agora que pode ver, você se tornou um risco. Ele se abaixou para aplicar a injeção e foi quando Sarah atacou. A faca encontrou o ombro dele e ele gritou de dor e surpresa. O sangue jorrou e a seringa voou longe. Sua cadela, ele rosnou, revelando finalmente sua verdadeira natureza. Toda a fachada de gentileza havia desaparecido. Você acha que pode me enganar? Eu faço isso há 20 anos. Sarah correu em direção à escada, mas ele a seguiu, mesmo ferido. Seus passos eram pesados, furiosos. Você vai morrer de qualquer jeito, ele gritou. Mas agora não vai ser rápido. Na escada, Sarah se virou para enfrentá-lo. 15 anos de raiva, de traição, de vida roubada explodiram dentro dela. Meu nome é Sarah Mitchell, ela gritou, e eu não sou sua vítima. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. A verdade sobre quem realmente era o monstro estava prestes a ser revelada. E Sarah descobriria que, às vezes, a maior força de uma pessoa vem do momento em que ela finalmente enxerga claramente. A luta final havia começado, e apenas um deles desceria vivo daquela escada. A luta na escada foi brutal e desesperada. David, ou quem quer que ele fosse, lutava com a fúria de um predador encurralado. Mas Sarah lutava com algo muito mais poderoso, a raiva de 15 anos de vida roubada. Quando ele tentou empurrá-la a escada abaixo, Sarah conseguiu se agarrar no corrimão e usar o próprio impulso dele contra ele. O som do corpo dele rolando pelos degraus ecoou pela casa como um trovão. Quando finalmente parou, David estava imóvel no pé da escada, o pescoço em um ângulo impossível. Sarah desceu lentamente, ainda segurando a faca, o coração batendo como um tambor de guerra. Ele ainda respirava, mas mal. Sangue escorria de sua boca e seus olhos, aqueles olhos frios que ela havia finalmente visto pela primeira vez, estavam vidrados. Você não sabe o que fez, ele sussurrou,
cada palavra uma luta. Eu sei exatamente o que fiz, Sarah respondeu, ajoelhando-se ao lado dele. Sobrevivi. Eles vão vir atrás de você. A organização, você não faz ideia de quão grande isso é. Ele tossiu sangue. Você era apenas uma entre centenas. Sarah sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem são eles? Mas David já estava morrendo. Seus olhos se fixaram no teto e, com um último suspiro, ele se foi. O homem que havia roubado 15 anos de sua vida estava morto, mas suas últimas palavras ecoavam em sua mente como um presságio. Sarah ligou para a polícia, mas quando eles chegaram, a história que ela contou soou tão impossível que quase aprenderam. Uma mulher cega que recupera a visão e descobre que o marido é um assassino em série? Parecia roteiro de filme ruim, mas as evidências falavam por si. O computador de David continha arquivos suficientes para condenar uma dezena de pessoas. As fotografias das vítimas, os vídeos, as correspondências com a organização criminosa. Quando a polícia finalmente levou tudo a sério, descobriram que David era apenas a ponta do iceberg. Seu verdadeiro nome era Marcus Delacroix, e ele era parte de uma rede internacional que eliminava pessoas vulneráveis por dinheiro. Idosos inconvenientes, pessoas com deficiência, qualquer um que tivesse algo de valor e fosse considerado descartável pela sociedade. A operação era tão sofisticada que havia durado décadas, sem ser detectada. Sarah se tornou a testemunha-chave no caso, mas também se tornou um alvo. Nas semanas seguintes, ela percebeu que estava sendo seguida. Carros estranhos passavam pela casa, telefones tocavam sem ninguém do outro lado e sombras se moviam em seu quintal durante a noite. Uma noite, Sarah acordou com um som estranho. Sua visão, agora completamente recuperada, permitiu que ela visse 3 figuras encapuzadas em seu quintal. Eles haviam vindo para silenciá-la permanentemente. Mas Sarah não era mais a mulher indefesa que havia sido. 15 anos de escuridão haviam aguçado seus outros sentidos ao máximo. Ela sabia como se mover em silêncio, como se esconder, como sobreviver. E agora, com sua visão restaurada, ela era ainda mais perigosa. Usando as mesmas técnicas que David havia usado contra ela, conhecimento da casa, pontos cegos, elemento surpresa, Sarah conseguiu eliminar os 3 invasores um por um. Quando a polícia chegou, encontrou 3 corpos e uma mulher que havia finalmente aprendido a lutar por sua própria vida. O julgamento foi um circo midiático. A história de Sarah capturou a imaginação do público. A mulher cega que recuperou a visão e descobriu que vivia com um monstro. Mas o que o público não sabia era que Sarah havia se tornado algo mais durante aqueles 15 anos de escuridão. Ela havia se tornado uma sobrevivente, uma caçadora. Durante o juramento, mais detalhes da organização vieram à tona. Dezenas de pessoas foram presas, mas Sarah sabia que muitas outras ainda estavam livres. A rede era grande demais, antiga demais, poderosa demais para ser completamente destruída. No último dia do julgamento, Sarah recebeu uma carta, sem remetente, sem marcação postal. Dentro, apenas uma fotografia. Uma mulher jovem, cega, sorrindo do lado de um homem gentil e protetor. No verso, uma data, a data de hoje. Sarah entendeu a mensagem. A organização não havia desistido. Eles continuavam operando, continuavam matando, continuavam destruindo vidas. E agora eles estavam enviando uma mensagem para ela. Você pode ter vencido uma batalha, mas a guerra continua. Naquela noite, Sarah tomou uma decisão. Ela não ia apenas sobreviver, ela ia caçar. Durante 15 anos ela havia sido a presa. Agora ela seria a predadora. Sarah vendeu a casa onde havia vivido sua mentira e desapareceu. Oficialmente, ela havia entrado no programa de proteção à testemunha, mas na realidade ela havia se tornado algo que a organização não esperava. Uma vingadora. Sarah terminou seu café e se levantou. Ela tinha trabalho a fazer, porque algumas pessoas acreditam que a cegueira é uma deficiência. Mas Sarah havia aprendido a verdade. Às vezes, a verdadeira cegueira é acreditar que você pode confiar em alguém baseando-se apenas no que vê.
Às vezes é preciso perder a visão para finalmente enxergar claramente. E agora, Sarah via tudo, cada mentira, cada manipulação, cada predador disfarçado de salvador. Ela havia se tornado o pesadelo de quem fazia pesadelos. A escuridão que havia sido sua prisão por 15 anos agora era sua aliada. A organização ainda existia, mas agora eles tinham medo. Medo de uma mulher que havia aprendido a caçar na escuridão e agora podia ver na luz. Uma mulher que havia perdido tudo e por isso não tinha mais nada a perder. Sarah sorriu ao sair do café. A noite estava apenas começando e ela tinha uma predadora a caçar. Afinal, ela havia passado 15 anos sendo a vítima. Agora era a vez dela ser o monstro.